afirmação utópica, não é uma utopia eu achar, por exemplo, que a empresa é uma continuação da minha casa. Ainda mais empresas de grande porte como essa que se consolidam no mundo que nós vivemos. Olha, veja bem, a tua casa pode às vezes durar apenas 20 anos. A tua família, 30 anos, as pessoas se dispersam, vão embora. Você tem empresa que tem 200 anos, 300 anos. E se ela não tivesse um ambiente bom, ela não estaria aí. Ela teria sido comprada, teria sucumbido. Então a empresa é uma continuidade sim, para quem sabe fazer. Você tem histórias maravilhosas de empresários que iniciaram a empresa, e não é só o empresário, veja, ele tem que iniciar a empresa e ele tem que fazer o sucessor dele. Ele tem que fazer outras pessoas para dar continuidade a essa empresa, para fazer com que essa empresa tenha vida longa. E a empresa tem. Então quando eu falo que você tem que se sentir bem na sua empresa, como você se sente bem na sua casa, isso é verdadeiro. Porque se você consegue isso, de novo, eu volto a dizer, você tem alta produtividade, tem lucro. É fácil fazer? Não é fácil fazer. Por quê? Porque o ser humano está acostumado ainda a essa forma de competir, de tentar destruir um ao outro. Então não é através da destruição. Hoje você tem que somar. Se você somar, volto a dizer, é através das empresas que nós vamos desenvolver bons líderes, e esses bons líderes vão servir de exemplo, e vai pegar liderado que vai sair de casa e levar exemplo da empresa para a família, da empresa para amigos, da empresa para a sociedade. Então você vai desenvolver o maior contingente de líderes hoje que tem no mundo, que está onde? No mundo corporativo, é muito maior do que no governo, do que na igreja, do que no exército, e esses líderes vão fazer o quê? Um novo ambiente planetário. E aí você vai salvar planeta, senão você não vai ter nem empresa e nem família. Isso é um processo natural que está acontecendo. Se você falasse há 3 anos atrás isso que eu estou falando hoje, você ia falar, esse cara está pirado, vamos interná-lo, botar no hospício. Hoje já é muito comum. Você começa a ver, inclusive, líderes governamentais de alto nível, de muito peso no mundo, com muita preocupação com essa história de planeta. Claro. Então a mesma coisa a gente está levando para dentro das empresas. O banco de escola. Hoje você pega um cara que faz MBA, que faz, enfim, que está se formando como executivo e que está levando essa mensagem. Para não basta eu saber fazer o meu trabalho, eu tenho que ser pessoa, equilibrar essa pessoa, que é o ser, com o saber, para eu poder fazer com consciência. Se eu faço com consciência, eu faço as pessoas serem felizes, e se eu tenho felicidade, agora, eu tenho produtividade. Onde é que uma boa remuneração contribui para que a pessoa seja feliz numa determinada empresa? A empresa feliz para mim não é aquela que me paga bem? Não, não é. Eu vou te explicar. O dinheiro no teu bolso somente evita que você se desmotive. Por quê? Se você faz um bom trabalho, você espera ser bem remunerado. Se você não é bem remunerado, você se desmotiva. Então, eu te pagar bem não significa que você vai estar motivado. Isso é que eu chamo de remuneração extrínseca, que está no bolso. Intrínseca, que está lá dentro de você, é muito mais importante. Então, eu tenho que te dar essa felicidade. É evidente que se eu ganho muito dinheiro na minha empresa e eu não remunero bem meu pessoal, eu vou ter todo o meu pessoal desmotivado. Então, eu tenho que saber dividir. Dividir para somar sempre. Agora, não basta pagar bem. Eu tenho um monte de gente aqui que ganha milhões de dólares, que eu recruto, e que está extremamente infeliz. E às vezes eu tenho outro que ganha 1/3 disso e que está muito feliz onde está, e eu não consigo tirar. Tem instituição no Brasil que eu chego lá para conversar com determinado gerente e falo, eu tenho 3 vezes mais para te pagar numa outra empresa. Eu falo, não, Alfredo, daqui não sai que eu estou muito feliz. Por que será? Hoje aqui no Mundo Corporativo, o nosso convidado é o consultor Alfredo Assunção. Ele é especialista na área de recrutamento de executivos e autor também do livro Gestão Sem Medo. Alfredo, você falou, bom, quando eu faço recrutamento de executivos. Sim. Na hora que você faz esse recrutamento, você procura as pessoas felizes ou as pessoas infelizes? Não, eu procuro a pessoa que vai possivelmente ser feliz no ambiente organizacional da empresa que me contratou para buscar o executivo. Então eu tenho que acertar na mosca. Eu tenho que buscar um executivo que tenha o quê? A cultura organizacional igual, eu estou falando de alma, de espírito, de corpo, tudo parecido. Como é que você mede isso? Eu meço conversando, eu utilizo da minha experiência, eu tenho uma formação em recursos humanos, eu tenho um pós-graduação de 360 horas em desenvolvimento de recursos humanos, eu tenho um mestrado em gerência de recursos humanos e eu tenho 37 anos de experiência. E a minha vida toda praticamente lidei com pessoas e me acostumei a recrutar executivo. Então nós temos técnicas de entrevista, evidentemente, mas eu vou muito mais naquilo que a gente chama de skill, que é o quê? Todo um feeling para descobrir quem é o executivo correto. Eu vejo quem é a empresa onde está trabalhando esse executivo. Aí de cara, eu sou um especialista também em identificação de ambiente organizacional. Eu vejo aquele ambiente organizacional é compatível com o ambiente organizacional da minha empresa cliente. Se eu já sei que o executivo que está lá, se ele é um executivo de sucesso, ele está de acordo com esse ambiente. Ele não sai.
Não, ele até sai, Sim. veja, por quê? Eu estou levando para um ambiente parecido com aquele entendo. dele. Então aí, evidentemente, que vai mudar o quê? Olha, vão mudar o quê? Os desafios, oportunidade de continuidade de carreira e remuneração. Remuneração não tenha dúvida, ninguém sai para ganhar menos. Claro. Aliás, eu saí. Eu trabalhava numa determinada empresa no passado, eu ganhava o equivalente a 18 mil, saí para ganhar 16, porque eu queria uma empresa que tivesse uma cultura organizacional compatível à minha. Isso aconteceu lá na década de 70, no meu início de carreira, aquela coisa toda. Então, às vezes até sai. Eu já peguei executivo, é verdade, eu tirei de um banco de investimento, onde ele recebia muito, mas era muito demandado, é um banco de investimento de muito valor no passado, foi depois adquirido, e eu o tirei para outro banco, porque ele queria qualidade de vida. Então é muito interessante, é histórico que eu tenho, e tem outros, quando a gente começa a rebuscar, que você pergunta assim, eu não lembro, mas existe sim. Quem sai, fala, Alfredo, estou infeliz, eu quero sair, quero ir para outro lugar onde vai me dar melhor. Eu não vou procurar emprego para ele, que eu não faço isso. Eu procuro o quê? Talentos para empresas. Então, se coincidir, eu levo. Então, agora, você vai lá buscar esse executivo. Você avalia o humor do cidadão, para saber se ele é bem-humorado? O humor pode ser, vamos dizer, um fator decisivo para você convidá-lo ou não para mudar de emprego? Sem dúvida, sem dúvida. Não adianta eu pegar um cara ranzinza e colocar num ambiente que é extremamente jovial, que é extremamente tranquilo, que é extremamente aberto, onde todo mundo ri, todo mundo brinca, esse cara vai morrer. Ele vai ter um problema de estômago lá, e aí eu vou ter que fazer o trabalho de novo e vou ter que fazer de graça. Eu recebo para fazer o primeiro trabalho. Se o executivo não dá certo onde eu o coloco, o que acontece? Eu tenho que refazer o trabalho, e de graça. Isso é cláusula contratual, né? Então eu tenho que acertar, eu não posso errar. Meu trabalho é muito difícil. Eu tenho que pegar o cara e falar, e tem que estudar, e aí a gente tem um namoro muito grande. Eu fico 3 meses namorando um determinado executivo. A gente vai, vamos ter entrevista, vamos ter almoço, vamos ter café da manhã, vamos ter happy hour, vamos ter tudo. Eu já teve um cara que eu recrutei para ser presidente de uma determinada empresa, e nós secamos um litro de uísque numa noite. Nós começamos a beber às 7 horas da noite e eu tentando convencê-lo aí, e está lá até hoje. Tem 15 anos isso. Está lá até hoje como presidente da empresa, acho que agora foi para a China representar a empresa lá. É muito interessante. Então, esse é um trabalho. Agora, por quê? Porque eu acreditava que daria certo. Às vezes nem a pessoa sabe até onde ela pode ir. Então eu tenho que entrar como consultor especializado em gestão, em pessoas, né? E falar, olha, você pode sim, você não está acreditando no teu taco, mas você tem condição de fazer isso. E aí é o meu trabalho como consultor. Alfredo, o capítulo número 5 do seu livro fala sobre homem, mulher e homossexual. Esse mundo corporativo, ele era um mundo eminentemente masculino? Ou é? Não, ele foi... Veja bem, toda a teoria administrativa, escrita por psicólogos organizacionais, ela evolui até mais ou menos a década de 60, onde você praticamente não tinha mulher, em comando não tinha nada. A mulher entra na década de 60 e nada foi feito para mudar esse ambiente organizacional. Então é quando você vê a mulher, ela sofre evidentemente, que ela tem que se ajustar ao padrão homem, os estímulos de motivação são feitos para homem e ela tem que se ajustar a isso para ela sobreviver e competir de igual para igual. Então ela começa a sofrer, essa é a mulher. Então é feito para homem, né? Sim. Aí por trás de homem e mulher você tem um homossexual. Esse se esconde mais ainda. Num outro momento. O primeiro momento foi o quê? A chegada das mulheres, depois dos homossexuais. Não, homossexual existe a vida toda. Na Grécia Antiga você tinha isso e tinha muita liberdade. Depois você vem a religião e acaba com o homossexual praticamente. Ou IA. Então veja, estatisticamente você pode dizer assim, você tem 10% de homossexuais no mundo. Esses são os que se mostram e os que estão escondidos. É muito comum, às vezes você encontra... Você ouve falar assim, o cara com 48 anos de idade resolveu assumir. E assumiu mesmo, ele passou a ter coragem, senão ele se mata. A mulher abandonou a família e foi viver com outra mulher. Assumiu. Então veja, isso começa a acontecer nesse mundo moderno nosso. E as organizações, se forem inteligentes, têm que começar a entender que lá dentro você tem um monte de seres que são diferentes, não são seres iguais. Então veja, o que estimula uma mulher, que estimula um homem, que estimula um homossexual, são totalmente diferentes um do outro. E você tem que usar na plenitude esse capital humano que está na tua mão. E são excelentes, são maravilhosos, se complementam. Então você tem que acabar com preconceito interno. Então, bom líder é aquele que usa essa diversidade em favor da empresa. Ele consegue que isso some. Mas o bom líder geralmente não quer homogeneidade, não diversidade. Diversidade dá dor de cabeça, dá discussão, dá debate, dá confronto. Esse é o bom líder antigo. O bom líder moderno é aquele que aceita a diversidade e aproveita dela. Por exemplo, você vai numa reunião, o homem quer resolver logo, rápido. Olha, já está decidido, vamos fazer assim. A mulher, não, peraí, vamos discutir um pouquinho mais. Ela quer discutir. Então ela soma.
E às vezes você vai descobrir um ponto falho qualquer, que a tua decisão, mais tarde ia dar uma encrenca. Então a mulher, ela vem somar, não é que um seja mais inteligente que o outro. Então o homem é focado, ele é decidido, e a mulher gosta de discutir. Então, por exemplo, funções de relacionamento, a mulher vai muito bem. Quem é que é a pessoa hoje, uma das mais importantes do Bush lá? É uma mulher. Que ela vai discutir em tudo quanto é lugar do mundo. Então, por quê? Ela é boa de relacionamento. Então, isso é aproveitar bem o talento que você tem disponível. Correto? O homossexual depende de um lado ou do outro. É um ser humano fantástico. Ele resolve tudo muito bem, ele faz tudo muito bem. E hoje o que acontece? Eu tenho um amigo, por exemplo, que é analista só de homossexuais. Ele fala, Alfredo, eu tenho executivos maravilhosos que rejeitam ser promovidos a número 1 para não ficar lá exposto. Por quê? Ele não quer que alguém fale, viu, aquela bicha falhou. Então isso ainda incomoda. Agora, vai deixar de incomodar, porque isso é coisa natural e que já foi no passado. Então é assim que é. A coisa vai, evolui, às vezes tem um retrocesso, a mulher sofreu com religião também. Então, veja bem, em nenhuma religião você vê a mulher em posição de destaque. Sempre é o homem. Então ela foi abafada. Então, gradativamente, isso vai pegando o seu caminho, o seu lugar comum. E dentro da organização também. Então, inteligente é o líder que consegue trabalhar com a diversidade. Com raça, com credo, com valores. Você imaginou? No Brasil, por exemplo, nós temos nosso executivo miscigenado. Eu não tenho problema de racismo aqui, não. Isso quem está inventando é o governo. Mas, na verdade, se você olhar para mim, eu tenho sangue europeu, eu tenho sangue índio e tenho sangue negro aqui dentro. Eu sou todo misturado. Então o Brasil, o executivo brasileiro serve em qualquer lugar do mundo. Eu posso botar em Israel, posso botar na Arábia Saudita, eu posso botar em qualquer lugar do mundo. Boto no Japão, boto na Índia, boto na Alemanha, boto nos Estados Unidos, qualquer um. Não é todo mundo que cabe em todo lugar. E isso eu tive uma experiência muito interessante, que é rica, inclusive, para o teu público. Eu recrutei um diretor de vendas internacionais de quê? De alimento. Que vende para o mundo todo. Então o cara me perguntou, Alfredo, o que vai bem aqui? Depois de muita discussão, vai bem um brasileirinho. Ele aceita em qualquer lugar do mundo. Então ele vai vender o quê? E venda de frango. Então imagina, sobraram duas grandes aí. Esse cara vende 3 bilhões de reais no mundo inteiro. E vende para tudo quanto é lugar. Se eu boto uma mulher, ela não é aceita onde? No Oriente Médio. Se eu ponho um judeu, não aceita. Se eu ponho um árabe, não é aceita. Se eu ponho... Então, o brasileirinho é ótimo. Quando eu falo brasileirinho, não é nenhum demérito. Claro. É brasileirão. A gente tem que botar o nariz para cima e olhar gringo de igual para igual. Que nós somos iguais. Às vezes melhor, porque nós conseguimos nos miscigenar, nos misturar e nós não temos nenhum problema. Nós temos só um problema de classismo. Não tem racismo nesse país. Isso é muito interessante frisar. Eu quero agradecer aqui a gentileza do consultor Alfredo Assunção, que é o nosso convidado de hoje. Se você tiver um livro como ele, o livro do Alfredo é o Gestão Sem Medo, publicado pela Saraiva. Você me manda um exemplar, que eu já vou colocar aqui na minha biblioteca. Se não, não tem problema, você... Se não tem problema, você pode me mandar uma pauta. A pauta você me manda no e-mail, que é o herodoto.barbeiro@cbn.com.br. E eu queria lembrar você que algumas entrevistas que você ouviu aqui no passado foram publicadas pela editora Futura no livro CBN Mundo Corporativo. Informação precisa. Agilidade. Tecnologia de ponta. REC Comunicação.